Então vamos fazer uma prece rapidinho? Podemos fazer? Então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos amparam, que amparam a Escola Jesus Cristo, que amparam a nossa instituição, Luz e Fraternidade, que possam, Senhor Jesus, esses emissários, envolverem a cada um de nós, para que possamos extrair o melhor deste manancial de bênçãos que a doutrina espírita nos possibilita. Agradecidos e contando com este amparo, este auxílio, vamos iniciar esta reunião, e que assim seja. A primeira ponderação é o seguinte: o primeiro contato do Clóvis com o Chico, na FEB, em 1936. Depois, esse contato dele com a FEB. Eu queria que vocês analisassem, porque ele falou que foi um frequentador da FEB, com o Manuel Quintão, com o Guilhom Ribeiro, com o Inácio Bittencourt. O que ele nos dizia desse convívio com esse pessoal, inicialmente na FEB, quando ele viu o Chico com mais de 1000 pessoas num determinado ano de 1936? O Júnior, o meu pai, nessa época, em 36, ele ia ao Rio de 15 em 15 dias para fazer prova, porque ele ainda estava na faculdade de Direito, só que ele trabalhava aqui em Campos. Então, ele tinha ele vinha aqui para trabalhar e ia lá, ficava 3 dias lá prestando exames, né? Então, assistia algumas aulas, prestava exames. Então, ele fazia assim, indo lá e cá. Então, quando coincidia os dias que ele estava lá, na quinzena que ele ia, de ser sexta-noite, eu acho que era sexta-noite e domingo de manhã, se não me engano, sim, que ele assistia às palestras. Então, ele assim, não travou assim, um contato direto com o doutor Guilhom Ribeiro. Teve um pouco. Quem ele teve assim, um contato maior de intimidade, de ir à casa dele, tudo, mas depois da aproximação com o Chico, foi o Manuel Quintão, que conversou muito com ele, deu muito conselho a ele. Ele teve assim, o Inácio intimidade maior com o Manuel Quintão. Mas o Inácio Bittencourt também levou ele na casa Asilo de Santa Teresa, não foi? Levou. Outro também que ele teve contato foi aquele lá de Nova Iguaçu, o das Mocidades Espíritas. Ah, sim, o Leopoldo Siner? Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, desculpa. Leopoldo Siner já tinha desencarnado. Desencarnado, é verdade, é Leopoldo Machado. Mas esse contato, por que eu estou ponderando isso? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês viram, com todo respeito, eu vejo, eles estão recontando a história da doutrina espírita. O Paulo Figueiredo e o Wilson Garcia, com aquelas cartas do Bezerra, do Canuto de Abreu, e eles estão recontando, e na minha maneira de enxergar, eles estão depreciando esse pessoal, Bittencourt Sampaio, esse pessoal. O seu pai não era ligado a Rustaine. Olha, ele lia todos. Não é isso. Respeitava Jesus, não era? Sim. Não era? Ele lia todos. Quando eu conversava com ele, quando eu comecei a entender e perguntava a ele, papai, o Rustaine, o que ele diz sobre o corpo de Jesus, ele falou assim, olha, não se preocupe com isso, porque essa matéria nossa aqui também é fluídica. Matéria e energia é a mesma coisa. Sim. Isso, ele não colocava isso como questão fundamental para ele, não. Vamos ver o que a mamãe diz sobre isso. Dona Hilda. Eu me lembro que dois temas, 2 assuntos, ele não gostava de comentar, que era a questão do corpo fluídico de Jesus e a virgindade de Maria. Sim. Essas 2 coisas, ele dizia,
não são importantes para o nosso crescimento espiritual. Isso faz parte de uma curiosidade intelectual dos intelectuais do Espiritismo. Então, ele preferia a parte moral, a parte espiritual, como Kardec também, né? Agora, em relação, já aproveitando o que a senhora falou, eu vi a senhora falando numa live que o Chico não gostava de comentar isto, mas o Adelino também me falou que a senhora falou que quando ela tinha Maria, ao redor de 15 anos, ela sentiu todas as dores da gestação. Isso. Não foi isso? Ela sentiu tudo. Né? Ele contou que ela estava debaixo de uma árvore na casa dela, que ela tinha mais ou menos 15 anos, e o anjo que apareceu para ela disse a ela, e foi naquele momento que ela concebeu. Como é a palavra? Concebeu. Naquela hora. É isso mesmo. Sentiu tudo que uma mulher sente, ela sentiu. É isso. Agora, andando nisso, então o Clóvis, ele tem contato com o Chico, porque ele gostava, além de tudo, de poesias, não é? E viu Parnaso no túmulo. Não era? Foi o livro que ele leu, né? Sim. Então ele teve contato com a Nina, né? A Nina Aroeira tinha se tornado espírita. Não é isso? A Nina, ela não chegou a se tornar espírita. Ela ficou hospitalizada na casa de um espírito, Virgílio de Paula. Então, ele transferiu para ela muitos conhecimentos espirituais e ela intimamente aceitou, mas foi intimamente. Quem fez a mudança, a profissão de fé, foi Clóvis. Ele que fez uma mudança radical. Mas e aí ela, de alguma forma, transferiu para ele algumas informações. Sim. E aquelas amigas, a dona Salvadora e a dona Dejanira, foram até o Chico. E aí receberam a mensagem dela que ela havia desencarnado. Elas estavam visitando um parente em Belo Horizonte. Sim. E Chico era o seu Oscar, esqueci o sobrenome dele, mas o seu Oscar, lá de Belo Horizonte. Enquanto ela estava lá visitando o seu Oscar, Chico aparece. Que coisa, hein? Do nada. E aí diz para ela que tinha uma jovem de Campos querendo passar uma comunicação para elas. Mas até então ela era vista em Campos como uma comunista, não era isso? A Nina? Sim. Sim. Não era vista como que ela ficou agora idolatrada na sequência. Não. Diz uma professora, Juliana Carneiro, que fez uma tese de mestrado, depois transformou em livro, que os espíritas construíram um mito. Entendi. Mas o Chico diz ao Ranieri, se eu não me engano, que um dos 4 espíritos que poderiam subir a planos superiores, uma delas era a Nina Aroeira. Você já ouviu falar sobre isso? Vocês já ouviram? Não. Então, ele fala que um desses espíritos que era a Nina. Bom, dona Hilde, a ligação da senhora com a Nina Aroeira? Eu não era espírita, né? Sim, mas depois das informações que a senhora teve. Não, a informação foi a seguinte: quando eu me converti ao espiritismo, eu tinha uma espécie de admiração por essa personalidade. Certo. Então, eu vi uma revista que tinha o retrato dela falando sobre ela. Eu recortei o retrato. Eu estudava no Rio, então eu não tinha muita condição de frequentar a escola, né? Sim. Então eu fiquei com o retratinho dela.
na minha bolsa, na minha carteira. Então, o primeiro dia que eu fui à escola, eu perguntei a uma das moças de lá: será que você pediria a seu Clóvis, eu chamava seu Clóvis, para ele fazer uma dedicatória para mim? Aí ela disse: não, eu te apresento a ele. Ele me apresentou, ele fez, ele disse: foi em que revista? Eu disse: não me lembro mais, não, acho que era uma revista espírita, que eu vi e comprei no jornaleiro e recortei. Aí, foi aí que eu o conheci, né? No céu não tive contato, o irmão da senhora tinha desencarnado também? Sim, a minha mãe estava frequentando lá. E Sim. para mim foi muito difícil, porque eu era uma católica praticante, eu não era católica de nome, né? Então, quando eu vi que minha mãe, que chorava o dia inteiro e todo dia ao cemitério, ficou conformada com uma pregação que ela ouviu de Clóvis no dia 31 de março, que era o dia da desencarnação de Kardec, e Clóvis pregou sobre o Até Breve de Camilo Flammarion para Allan Kardec, né? Então, ela saiu tão confortada que ela sentiu que o filho dela estava vivo. Que bacana, né? E a gente começou, né, a frequentar a escola. E aí a senhora foi Aí o até... que aconteceu? Para eu te Ah, contar o caso de ah, uma irmã da escola foi visitar Chico. ah. Lá, ela disse: olha, tem uma jovem que está virando a cabeça de... Ele muito com ela. Aí, nessa hora, Ah, ela aparece e fala para Chico assim: pede, ela está com vários cartões na mão para você escrever para as pessoas de lá. Pede um a ela. Aí Chico, sem entender nada, disse assim: Sirene, Nina está aqui, está te pedindo um cartão. Aí ela foi e deu. Ela vai e escreve para mim: Hilda, filha querida, e que manda para mim uma mensagem através da pessoa que estava reclamando de mim. bacana, né? Que bacana. Agora, esse encontro da senhora com o irmão da senhora, que a senhora foi a Pedro Leopoldo, não sabiam se tinha hotel, se não tinha, se o Chico estaria ou não. E Não, aí, o meu irmão já era espírita. sim, sim. Ele tinha muita vontade de conversar com o Chico assuntos mais filosóficos, né? Ele É. tinha algumas dúvidas. E aí eu estudava no Rio, ele também, então nós pegamos o nosso dinheirinho, juntamos, compramos passagem de trem e fomos. Quando chegou lá, só existia um hotel em Pedro Leopoldo, chamado Minas Gerais. Hotel Minas Gerais. Aí a moça disse: não tem vaga. Nós pedimos, então, para guardar nossas malas, que aí a gente ia, pelo menos, conhecer a casa de Chico, né? Deixamos as malas. Quando nós saímos a pé para conhecer a casa, Chico estava saindo de uma barbearia e falou assim: Clóvis, olha quem está aqui. E Davi. Ele nunca tinha me visto. Eu nunca tinha escrito para ele. Aí Clóvis estava lá em Pedro Leopoldo. E foi assim que ele
nos aproximou. Ele disse que eu tinha sido filha dele e de Nina em muitas vidas, e tinha sido mãe dela também em muitas vidas. As duas coisas. Que bacana. Agora, em relação, Flávio, em relação à primeira visita do Chico a Campos, em 1940, que está republicado aqui na Luz na Escola, quais são as impressões que o Clóvis tinha, ou teve? Qual foi a impressão que a cidade, com a vinda de Chico a Campos? Aquela época era tudo assim, um pouquinho... melhor. Aquela época era tudo assim, muito novo, né? Chico era um jovem. Então, papai quis fazer as reuniões... Mas já tinha tido a reportagem do Clementino de Alencar. Já vi, mas era um jovem de qualquer forma, né? E a pai queria fazer as reuniões que fossem assistidas também por representantes da sociedade civil que não fosse espírita. Então, todas as reuniões tiveram suas atas assinadas por advogado, pessoas da sociedade que eram reconhecidas e que atestaram a autenticidade das comunicações que foram psicografadas, entendeu? Inclusive reconhecendo a personalidade dos comunicantes. Então, diárias, a Escola de Jesus já tinha como se fossem filiais na própria cidade de Campos? Tinha as casas das pessoas. Sim. Eram abertas na sala principal, eram abertas para formar uma escola filial. Como no tempo de Paulo de Tarso era assim, né? Era a casa das pessoas, né? Sim. Então havia várias escolinhas, né? Foi uma comoção na cidade. Foi. Inclusive, numa das escolinhas, ele visitou, 2 ou 3, ele visitou e psicografou lá também, né? Agora, a ida do Clóvis, que ele ia anualmente, ou até 2 vezes por ano, até Pedro Leopoldo. Ele dizia que era o santuário de Pedro Leopoldo. O que ele relatava dessas impressões? Olha, a maioria das coisas que ele anotou ficaram assim muito reservadas, porque as anotações íntimas não foram relatadas nos 2 livros, 30 anos com Chico Xavier e Amor e Sabedoria de Emmanuel. Ali ele relatou tudo que fosse assim, mais necessário para o público em geral. E algumas vezes que havia assim, alguma conotação íntima, ele pedia desculpas por revelar alguma coisa íntima. Eu achei isso tão interessante que uma vez o Marcel Souto Maior, Sim. Ele escreveu uma... não está aqui agora. Vou ver se está aqui. Espera um pouquinho. Dona Hilda, a senhora lembra desse contato que o Clóvis relatava, essas impressões das visitas a Pedro Leopoldo? Ele sempre dizia que era um encontro de almas. Era um momento... havia muita ligação dele com Chico, de vidas passadas. E ele disse que numa ou 2 dessas vidas, ele foi sacerdote católico e ele foi confessor de Chico, uma personalidade que Chico tinha. Então, eles tinham muitas confidências entre eles, que às vezes ele escrevia para Clóvis e dizia: dos olhos para o fogo, para Clóvis queimar, né? Que coisa, hein? Muita coisa Clóvis queimava com pena, e nem eu sabia. Que coisa. E aí, Flávio, achou? Achei que o Marcel Souto Maior,
quando ele fez a quarta capa do Sal da Terra, ele escreveu assim: sempre que tentei encontrar nas orelhas e prefácios dos livros de Clovis dados pessoais sobre o autor, eu me decepcionei. Clovis evitava ao máximo falar de si mesmo. Usava papel, caneta, máquina de escrever para divulgar valores, homenagear e retratar Chico Xavier, difundir a doutrina espírita de Kardec, Emmanuel e Jesus. Que bacana, hein? Então, o Marcel percebeu isso, que ele não se colocou nos livros. Ele colocou Chico, colocou a doutrina, mas ele se eximiu de se apresentar. A parte íntima, ele se esquivou. Agora, em relação à Escola Jesus Cristo, eu vi a dona Hilda dizendo que o Clovis relatou que ela havia sido formada uma semana ou 10 dias antes em nosso lar, no Ministério do Auxílio, não é isso? Isso. E com a Nina Arueira orando em favor da Margarida, Santa Margarida, é? A Margarida Maria Lacoque. Né? Então, ela escolheu o dia da Margarida Maria Lacoque para fundar lá no plano espiritual, 17 de outubro. E revelou que é um espírito muito ligado a nós, protege muito a escola, né? Então, teve uma vida muito bonita, Margarida Maria Lacoque. E aí a gente ficou sabendo dessas coisas, né? Depois da partida de Clovis. Ele não soube nada disso em vida. Ele teve surpresa lá. Né? Então, foi bonito isso. Agora, a relação dele, da Escola Jesus Cristo, com a Estância Dom Bosco. Clovis, eu acho, não sei se isso está contado em algum livro. Está contado, está contado. Está no livro A Morte, a Saudade é o Método do Amor. Ele morava com os meninos no orfanato, chamado Lar dos Meninos. Né? Então, diz ele que ele acordou cedo, ele acordava muito cedo. Acordou cedo, os meninos estavam dormindo ainda, e ele viu Dom Bosco materializado, mostrando 3 taças a ele, cálices, 3 cálices a ele, e sumiu. Ele contou isso a Chico, né? Chico, não, antes dele contar a Chico, ele foi a Leopoldo e ia contar a Chico, mas Dom Bosco apareceu antes para ele, né? E apareceu, chegou junto com meu irmão, que tinha desencarnado, que era um dos meninos adotados por ele na Estância Dom Bosco. E aí ele fala com Clovis que aqueles 3 cálices significavam 3 reencarnações que ele estava revivendo nesta, como Clovis Tavares, resgatando de 3 encarnações. Por isso, o símbolo do cálice. E ele relatou quais eram essas existências? Ele reparava? Ele dizia que nessa última vida ele teve várias oportunidades de ser líder político, de ser advogado criminalista de sucesso, com o dom da oratória que ele tinha, de ser seguir na área de educação mesmo, como diretor, né? E que ele
recusou todas essas coisas. Não quis... da política ele se afastou, né? Ele estava num caminho de crescimento dentro da política. Ele estava naquela época, ele dizia que era troika. Troika era um nome russo, né, para dizer assim, como se fosse um comitê central, né, do partido naquela época. Então, ele se afastou disso, nunca mais entrou para a política. Na educação, ele sempre quis ser professor, nunca aceitou cargo de direção, muitas vezes foi convidado e não aceitou. E da advocacia, ele viu que se ele entrasse por esse campo da advocacia criminal, ele teria que usar de estratégias que ficariam contra o que ele tinha adotado como verdade. Ele teria que ensinar o cliente a mentir, coisas da vida, né, da criminal, né? E ele então, ele poderia usar a oratória dele só para a evangelização e largar, e para ganhar dinheiro e dar aula, para ganhar dinheiro só dando aula. Então, vamos lá. Eu ouvi, ele teria sido Quéops, o Clóvis, o rei Clóvis. Eu estou só relatando algumas... O padre Guilherme, né? Ele não, eu estou dizendo que ele teve uma trajetória ligada ao poder, porque eu acho o seguinte, você liga-se ao poder e você, de alguma forma, você desaba moralmente. Você vai reparar socialmente ligando-se à doutrina, a aspectos sociais de Jesus, não é? Teve um caso que ele foi convidado por um grande jurista campista para participar do escritório dele e disse que ele não precisava ir lá, era só assinar o nome dele, que o nome dele já impunha o respeito. E ele não ia precisar trabalhar para sustentar a família, porque o que ele ia ganhar era muito dinheiro. Ele estava oferecendo um salário absurdo a Clóvis. E Clóvis estava desempregado. Que coisa. Não aceitou. E não aceitou. Graças a Deus, né? Eu acompanhei ele, porque eu nunca forcei também. Graças a Deus. Agora, as impressões que vocês tiveram quando o Chico veio, aí quando vocês já estavam em Campos, e foi na praia... Na praia de Atafona. Depois, em 72 ou 73 também ele foi a Campos? 72. Qual foram as impressões? Primeiro de Atafona. O que vocês lembram do contato, do carinho, da atenção dele? Vamos ver, ele estava descontraído. Chico era o ser humano que precisava de descansar, de rir, de brincar, de tomar banho de mar. Foi isso que ele fez lá. Mesmo assim, Clóvis preparou no quarto dele uma escrivaninha com papel, com lápis. Mesmo assim, ele recebeu um livrinho lá, né? No Portal da Luz. Por que no Portal da Luz? Porque lá existe o encontro do rio com o mar. O Rio Paraíba deságua lá no Oceano Atlântico, em Atafona. Sim. Chico viu lá um portal imenso que era uma das entradas para o nosso lar. Que bacana, hein? Ele colocou no Portal da Luz. Que bacana. Nunca quis divulgar isso para poder não criar grandeza nem nada. Isso ficou entre nós. Agora, ele estava saindo daquela, diríamos assim, dessa renúncia do Valdo Vieira? Estava.
Era isso, Eles né? tinham voltado da Europa, né, em 66. Né? Era um momento de dificuldades para ele, né? Foi E ele muito precisava... chocado. Ele pensou em mudar-se para Campos? É. Ele chegou a pensar em mudar? Como? Ele pensou em mudar para Campos, o Chico? Pensou, Pensou, né? pensou de vir morar com a gente. Mas até escolheu que ele queria um quartinho para ele lá nos fundos da casa, que a gente morava em casa, né? Eu disse, aí Clóvis disse assim, pode deixar, vai ser o fundo da casa, vai ser a parte principal da casa. Só que o pessoal de Uberaba ficou muito revoltado e ele disse que isso ia prejudicar a gente, as vibrações, então ele ficou por lá mesmo. Agora, em relação às mensagens, algumas mensagens do Chico, que recebeu, por exemplo, da George Sand, do Chopin, e você havia me dito, Flávio, do Freud. É. Você... Foram coisas que papai resolveu não publicar, né? Jorge Sand e Chopin foram conversas, não foram mensagens. Sim, conversas. Né? Foram conversas. Chopin, através da Jorge Sand, ele teve a oportunidade de conversar, e Jorge Sand, que ficou mais amiga dele, que dava conselhos. Chico disse para papai às vezes ficava muito atarefado. Ele falou assim, Clóvis, faça uma coisa de cada vez. Eu aprendi isso com Jorge Sand, porque eu pegava as cartas, ele tinha que responder as cartas, tinha que psicografar, tinha que ir para a reunião. Então, às vezes, ele ficava sem saber o que ele fazia. Aí eu disse, você vai fazer uma coisa de cada vez. Você termina, depois você começa outra. É isso mesmo, né? E ele tinha essa vinculação. Ele gostava... Ela deu, e ele passou isso para o papai falava com a gente, uma coisa de cada vez. Ele ensinava a gente assim. E a questão da psicografia de Sigmund Freud foi uma coisa que nós sabíamos que aconteceu. Eu não sei quem ficou com esse original, mas era alguém de língua nativa alemã. Ah, é? Era alguém, porque eu não me lembro quem era alguém lá de Belo Horizonte que, não sei se trabalhava na Belgo Mineira, alguma coisa assim, mas que era da língua nativa alemã. E ele... Não é o Luiz Enortes lá? Aquele... Você sabe o que eu estou falando? Aquele que era o fundador da Belgo Mineira, que o Chico escreveu em luxemburguês. Então, esse foi em luxemburguês, mas teve esse outro em alemão que foi como se fosse assim, Freud dizendo que ele poderia ter avançado na teoria dele para a espiritualidade, como o seguidor dele, Gustav Jung, fez. Mas ele não quis. Ele ficou com medo de avançar para a espiritualidade. Entendi. Eu sei que a mensagem tinha esse conteúdo e ela era escrita em alemão. Que bacana. Agora, o seu pai relata, eu não sei se e na Sementeira de Luz, esse fundador da Belgo Mineira, de Luxemburgo, era o espírito de Nero. Sim. Né? Que Chico dá toda uma... E ele vai falar que é na língua castiça, língua pura de Luxemburgo, que o Chico, na xenoglossia, né, escreve. Quais foram essas manifestações mediúnicas? O Flávio relata daquela psicometria, que ele tocava nas cartas. Essa xenoglossia, quais foram os perfumes que vocês perceberam, sentiram com o Chico? Lá em casa aí, mamãe. Lá nós ficamos com perfume na nossa casa, né, em 72.
E o lençol durou tempo enorme com o perfume. Que Eu coisa. o lençol e a fronha, mas ficou anos com perfume. Anos. Que coisa, hein? Você vê um homem... Ele também, Ah, uma vez, ele deu um passe ah, a, numa companheira nossa que fomos lá, né? Ele quis dar o passe nela. E a mão dele gotejava. Éter. Quando ele fazia isso, encheu o chão de um perfume, parecia jasmim, uma coisa assim. Aí eu disse assim, ai, meu Deus, quem dera que eu tivesse um depósito para colher perfume. que coisa, hein? Não, ele Mas eu não levava. sei se a mãe vai confirmar, mas eu lembro que lá nessa casinha dele de Uberaba, o sinteco era cheio de rodelas, que o éter dissolvia o sinteco. As mães. E o Clóvis relatava algum fenômeno que ele teria visto, percebido, quando ele esteve pelas primeiras vezes? Olha, uma coisa que eu lembro que o papai relatava foi que no ano de... Depois a mãe vai lembrar o ano qual foi, mas eu acho que foi na década de 60, que ele foi no mês de julho para ficar alguns dias. E no retorno dele, o doutor Bezerra disse para ele não retornar. E ele teria que ficar mais não sei quantos dias. E foi o tempo que foi feita a moratória, né? Foi feito um tratamento espiritual diário, né? Para que ele estendesse o tempo de vida dele mais na Terra. O Clóvis? Né? Porque eu vi esse relato, mas eu não sabia que era de Clóvis. Foi uma moratória de Dr. Bezerra fez, não sei se foram 10 dias, foi alguma coisa assim, muitos dias seguidos e que interrompeu a viagem de volta. Ele teria que voltar, não voltou. Quer dizer que ele desencarnou com 69 anos. Sim. Ele desencarnaria com quanto? 50 e pouco? Isso. Que coisa, hein? E eu acho até menos de 50. Então teve então ele foi completista mesmo. Né? Porque teve essa moratória. Agora, em relação ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Flávio me falou do Pilatos ser o Pedro Álvares Cabral. Uhum. Sim? Sim. Sim. Agora, ele relata também sobre, nas conversas do Chico, do Fernão Paes Dias Lemes, caçador de esmeraldas. Ele fala que aquele que era o filho dele, que ele estrangulou, seria o seu Rubens Romanelli. Não sei, é relatado pelo Ramiro Gama, e o Chico mandou. E vocês sabem de alguma coisa do Maurício de Nassau, por exemplo? Alguma reencarnação posterior no Brasil? Não. Sei. Não. Eu sei que ele gostava dessa personalidade. Vários personagens históricos da história do Brasil, ele tinha muita simpatia, como Maurício de Nassau, que ele considerava assim, um espírito superior, né? Isso todos os pernambucanos, os recifenses têm assim uma admiração muito grande, né? Pelo que ele fez no Recife, né? Benfeitorias, né? Ele gostava muito da Princesa Isabel, Dom Pedro II, da Princesa Isabel, e também do Conde de. Ele achava que era uma pessoa sóbria, muito não impediu a esposa dele como regente de tomar as decisões políticas que ela tomou, principalmente a abolição, né? Então ele achava que ele era uma pessoa assim muito nobre. Porque quando aquela mensagem que o Humberto de Campos vai entrevistar o Dom Pedro II,
está com ele o Conde D e o Visconde de Ouro Preto, no plano espiritual. Quer dizer, é um espírito bom para estar junto com ele. Exatamente. Não é? É verdade. Agora, a princesa Isabel pode ter sido, como advoga o Geraldinho, a Isabel de Aragão? Eu acho que essas coisas são tão difíceis, né? A gente, assim, papai ensinou a gente, ele teve acesso a muitas informações, mas ele não liberou essas informações para nós. E ele não gostava que a gente perguntasse a ele. Porque tem um historiador espírita, Paulo Roberto Viola, que faz essa conjectura, que são personalidades muito parecidas a de Hungria, a Isabel da Hungria, a Isabel de Aragão e a princesa Isabel, porque eram espíritos nobres. Sim. Vieram para uma tarefa nobre, né? Vieram para uma tarefa de fôlego. Agora, em relação ao Anchieta, depois ele volta como como é que ele chama lá, o Fabiano de Cristo, mas ele também teve um problema. Eu não sei se vocês viram no Brasil, Coração do Mundo, na FEB, quando eles colocam a nota de rodapé, eles não poderiam ter colocado falando que ele estrangulou. Sabe por quê? Não tem essa... Não existe, tem um biógrafo que fala isso. Os outros não falam. Porque se você coloca uma coisa tão assim definitiva, é tão chato, não é? É verdade. E é um santo da igreja, então nós temos que respeitar. O Anchieta, ele tem que ser considerado como um grande amigo do padre Manuel da Nóbrega. É isso. Não é? Agora, aproveitando esse livro, Flávio, o que você tem para falar dos falancérios, do Bento Moore? O Bento Moore era um médico homeopata, né? Ele veio com o português João Vicente Martins, e eles, na França, em Portugal, eles ficaram encantados com o socialismo utópico, as experiências socialistas utópicas na Inglaterra, e eles tentaram trazer para cá, para fundar aqui. E o primeiro foi lá em Santa Catarina, né? E o Dom Pedro até patrocinou, ajudou, né? O Dom Pedro II. Sim. Achou que era um projeto interessante, né? E teve, por um período, teve êxito, né? Mas depois eles não cobravam, eles eram bondosos, teve muita represália, né? Sim, o socialismo utópico, ele foi uma ideia de que achava assim, que só pelo amor, pela fraternidade ia construir uma sociedade boa, né? E aí, isso aí, mais tarde, o Geraldo Vandré traduziu: acreditam nas flores vencendo os canhões. É isso. Não é? Agora, vamos entrar no processo do Clóvis indo a Pedro Leopoldo e vendo a desencarnação do José Xavier. Ele estava presente, não estava? Estava. Ele viu o sofrimento da família, porque ele se vinculou muito à família Xavier. Sim. Ele relatava esse sofrimento, porque foi algo, a mulher dele, posteriormente, José Xavier, ficou com um transtorno psicótico. Foi. A mãe que acompanhou um pouco, a mãe conheceu ela. O quê? Zeni, que ela chamava? O irmão de Chico? Sim, Clóvis estava lá quando ele... o José, né? José. Ele estava... Foi uma morte repentina, súbita. Ele não estava doente, nem nada. Até Chico se chocou com a morte dele. Sofreu muito, porque era um dos irmãos que mais o compreendiam. É verdade. Ele ajudava, né, nas receitas, ele ajudava. Ele que doutrinava os espíritos que comunicavam, né? Na vez que eu fui lá pela primeira vez, ele participou da reunião, ele que interpretou o Evangelho enquanto Chico escrevia. Entendi. Agora, em relação ao Carlinhos,
né, o Carlinhos, vocês tinham a notícia que ele era o Santos Dumont antes dele reencarnar ou não? Ou foram se acertando? O Lio tiveram muitos. Quando eu e Clóvis casamos, a gente foi para pelo Leopoldo. Nossa, como dizia Chico, lua de luz. Fomos pelo Leopoldo. E lá, Chico falou assim, Santos Dumont está aqui abraçando vocês, muito feliz, e diz que ele pretende reencarnar no lar de vocês. Ele só não sabe se vai ser o primogênito, mas ele foi o primogênito. Ele teria sido filho da Nina e do Clóvis na vida anterior? Clóvis e muitas vidas. E Nina, ela, quando jovem, antes de conhecer Clóvis, ela sonhava com uma criança. E ela via essa criança como um marinheirinho, né? Então, ela encontrou um retrato de um marinheirinho num jornal, numa revista, e ela colocou nessa criança, o nome de Lill. Lill, L-I-L-L, com significado dos 3 L's: liberdade, lealdade e... Lembra, Fábio? Liame. Liame, que eu sempre esqueço do Liame. Então, o Lill era o filhinho que ela sempre desejou, né? E quando ela desencarnou, ele que a recebeu. Ele como criança. E lá é que, aos poucos, ele foi revelando que ele era Santos Dumont. Ô, Flávio, em relação ao Carlinhos, o cachorro que vocês tinham piquenês, Fune, né? Que chamava? Fanny. Que bacana que foi esse episódio. Conta pra gente, quando ele desencarnou, ele não entrava no quarto da... Deixa eu mostrar o retratinho de Lill, o marinheiro. Que bacana, hein? O cachorro Clóvis não deixava entrar no quarto. Rapaz, assim, ele achava que animal tinha que ficar no quintal. Mas Fanny não respeitava, ela entrava dentro de casa e ela gostava de dormir embaixo da minha cama. Então ela se escondia ali e ficava a noite toda embaixo da minha cama. Mas rapaz, quando via, fazia, sai, Fanny. Ela ia para o quintal na mesma hora. E ela gostava de ir também de dia para baixo da cama de Carlinhos. Só que ela conhecia o barulho quando meu pai abriu o portão e os passos dele. Então, quando ela ouvia o barulho do portão e os passos, ela corria para o quintal antes dele mandar embora. Mas no dia que o corpo foi para o cemitério, que o velório foi lá em casa, sim, e o dia que o corpo foi para o cemitério, no retorno, que nós ficamos todos reunidos ali em torno da caminha dele, ela entrou sem pedir licença e se reuniu com a família naquela reunião de saudade, né? sim. Ela ficou ali. E ele também não mandou ela embora. Não, né? Respeitou. Não. Respeitou. Ela ia no pé de cada um lamber o sapato. E ela fez isso no sapato dele, lambeu o sapato dele. E o bacana que você escreve, que ele teve vários episódios para se apagar, né? E depois antes de reencarnar, depois reencarnado, depois do retorno, ele continua criança por um tempo, e quando seu pai desencarna, ele já está adulto, né? Já está adulto, A pai disse, eu estava não
no colo do nosso filho, mas estava no colo de um homem. E aí ele reconheceu que era o filho dele, né? Que bacana, né? Ele deitou no colo de mamãe, lá em casa. E aí ele adormeceu e nós levamos para o hospital. Desencarnou. Quando ele abriu os olhos, já estava no colo de Carlinhos. Que coisa, hein? E você tinha acabado de ter um filho. Tinha uma semana que Pedro tinha nascido. Que bacana, hein? Agora, o Clóvis, ele relata um episódio do Bittencourt Sampaio dar uma comunicação e todos ficaram de pé. Mas se o gravador perdeu o áudio, perdeu as coisas. E aí a Meimei e o José Xavier, que já tinha desencarnado, vão transcrever na psicografia. E o Clóvis fala, mas como? Quem que está fazendo a pontuação? O Chico para e fala, sou eu, José Xavier, que está fazendo a pontuação. Que coisa, hein? Que sensibilidade. E não perder o fio da meada. Eles liam até o pensamento da gente. Não é? Mas eu estou dizendo a aparelhagem toda, então eles também transcreveram, porque ele era de outro plano. Sim, sim. Eu lembro que sobre essa questão da radiofonia, dos aparelhos modernos, vai dizer que todos existiam lá e que no livro que o Valdo Vieira recebeu, Cristo Espera por Ti, a pai dizia que aquela aparelhagem, que, aliás, que existe no livro da Dona Ivone Pereira também, Memórias de um Suicida, que existe um arquivo e que esse arquivo nós podemos ver o filme da nossa história pregressa como se nós estivéssemos dentro do filme, em terceira dimensão. Entendi. Então, se tinha arquivos de imagem em 3 dimensões, quanto mais o arquivo do áudio. Claro. Era mais simples. E aproveitando isso para mostrar primeiro a grandeza do Bittencourt Sampaio. Sim. Todos ficaram de pé, e no Voltei, o Frederico Figner relata, ele vinha a nebulosa radiante lá de cima. Quer dizer, é algo a ser respeitado, são espíritos grandes que vieram nos dar uma evangelização no país, não é? É verdade. Porque era ligado a isso, aquilo, isso era detalhes. É não perder Jesus, porque tirar Jesus do espiritismo e tirar a fraternidade, o que nós vamos ficar? É verdade. Não é? Sobre essas novidades agora, eu assim, não encontro ressonância para minha alma de saber se a Gênese foi mudada, se não foi mudada, se esse... Qual o nome desse outro que eles estão acusando agora? Céu e Inferno. Não, Céu e Inferno, mas dizem que quem mudou tudo foi o Leymarie. O Leymarie, ele tinha uma visão um pouco mais dilatada, ele era ecumênico, ele gostava de esoterismo, ele gostava de muitas coisas, ele tinha um conhecimento uma cultura mais dilatada. Eu não vejo nada de errado nisso, não. Mas ele adotava... eu não vejo nada demais. São formas como Deus se comunica ao homem. Sim. Isso é tão interessante, Júnior, que durante muito tempo nós ficávamos preocupados em dizer assim, não, eu sou espírita kardecista, como se fosse assim, para eu não deixar que a possibilidade de me confundirem com alguém da Umbanda ou do Candomblé. E hoje eu fico pensando, na verdade, isso fazia parte do nosso orgulho, né? Claro. Não, minha religião é de origem europeia, não é de origem africana. Agora, por que uma religião de origem europeia agrada mais a Deus e uma religião de origem africana não agrada a Deus? Onde que está a lógica dessa...
Está Então, assim, eu faltando, acho que tá faltando nós ainda caridade. precisamos evoluir muito, sabe? Está faltando essa caridade entre nós, né? Nos respeitarmos, né? Eu queria que a mamãe contasse uma cena que ela participou no Rio de Janeiro. Papai, mamãe, Chico estavam na casa de Dona Susana Mouzinho. E o seu Jorge Gaio, que estava lá também, convidou a todos para ir no Canecão assistir um show de Clara Nunes. Que bacana, né? E Clara Nunes, que era candomblessista, né? Ela soube que na plateia, logo ali nas mesas, bem na frente, perto do palco, estava uma mesa com Chico Xavier. Aí eu queria que a mãe contasse como que foi. Ela foi, antes de cantar uma música, que eu não me lembro qual foi a música, ela foi até a mesa para beijar as mãos dele. E Chico, então, beijou as mãos dela também. Não tinha essa bobagem, né? De querer separar, de querer achar pureza onde não tem, né? Exatamente. É a postura da pessoa, né? Outra coisa também, Júlio, quando nós fomos uma vez em 84, em 83, nós fomos a Uberaba, minha esposa estava grávida do nosso filho Pedro, papai ficou em Campos, nós fomos, um grupo com minha mãe, fomos a Uberaba. E havia uma senhora, eu não lembro de que grupo que ela era, eu acho que era de Santos, se não me engano, mas ela estava com violão e ela colocou letra espírita em vários sambas. Então, ela só tocava samba. Eu lembro do olelê, olalá, vamos minha gente com Kardec estudar. É isso que eu me lembro. Mas eu sei que Chico fala assim, nossa, que maravilha! Não tinha essa bobagem, né? Porque eles querem colocar uma pureza que onde não tem, não é? Essa falsa puritanismo tolo, coisas do tipo, né? Agora, dona Hilda, a senhora conheceu o Pietro Baldi ou não? A senhora? Conheci. E qual era a impressão que a senhora teve do Pietro? Eu conheci Pietro Baldi, não era casada, não. Ele Não? veio em Campos, né, em Sim. 51. Né? A impressão, eu não sei nem explicar, mas o Pietro Baldi, quando veio à escola e as pessoas se aproximavam dele, choravam. Arrancavam lágrimas, não sei por quê. Era uma emoção muito grande. A personalidade muito forte. Mas não era um homem manso, bom mesmo? Muito manso. A voz assim mansa demais, né? E ele simples, ele gostava muito do café, porque lá na Itália não tinha café. Então, toda hora ele queria um cafezinho, toda hora ele queria um cafezinho. Mas ele chegou a falar português? Chegou, ele Chegou, estudou né? português, falava, ele não falava italiano com a Não, gente, né? ele falava português com sotaque italiano. Todo mundo entendia. Mas Clóvis organizou um grupo aqui em Campos para estudar italiano. Então, nós estudamos italiano. Clóvis falava correntemente, tanto que foi intérprete dele no Brasil inteiro, né? Nas conferências dele. Clóvis foi intérprete. E qual era a impressão que o Clóvis passava do encontro do Pietro com o Chico? Nossa. Ele relata, né? Como é que ele falava? Como é que teria sido? Clóvis disse que foi muito emocionante, muito. Chico se emocionou e Pietro Baldi se emocionou. Chico recebeu, acho que uma mensagem São Francisco. Francisco de Assis, e que nunca tinha recebido. E Pietro Baldi de sua voz.
E se você olhar, eles são parecidas as mensagens, não são, Flávio? Não é? Elas se completam. Elas se completam. Então, e foi uma coisa muito bacana, deve ter sido uma coisa, como diz o Dr. Rômulo, eles estavam rasgando luz. Não é? Porque um tinha lido as coisas do outro, não era? Porque, Clóvis... infelizmente, o movimento espírita, contrário ao professor Ubaldi, tentou envenenar Chico, dizendo que Clóvis agora era tudo Pietro Baldi, que Chico já tinha passado, às vezes. Mas aí, esse encontro foi providencial, foi muito, muito bonito. Eu não estava junto, não. Sim, mas o Clóvis falava com vocês sobre isso, não falava, Flávio? Eu falava, dava carta contando tudo. Mas ele se correspondia com o Pietro, né? Com o Pietro Baldi. Tem muitas cartas entre os dois. Tem, né? Cartas, Agora, é um livro, principalmente, como chama? Grande síntese. A grande síntese, que é, como diz o Chico, é só para uma mente cósmica, crística, né? Para receber aquilo. A Pai dizia que não é agora que nós vamos ter esse entendimento, não. Vai ser mais tarde um pouquinho. Mas você acha que ele teria sido Pedro mesmo? O apóstolo? A gente sempre cresceu acreditando nisso. Não é? Eu só consigo acreditar no que eu aprendi. Claro. Eu só consigo acreditar no que eu acreditei da minha infância. Chico Xavier, as reencarnações de Chico Xavier que eu aprendi, são as que eu acredito. As novidades, elas entram, elas chegam, mas não entram em mim. Entendi. Mas agora o Pietro era muito grande, não era? Não é? As impressões são muito boas, né, dele, né? Sim. Agora, em relação às cartas do seu pai sobre ele incentivar as palestras evangélicas, ele teria falado para a dona Hilda e para o teu irmão Celcinho, que as pessoas estavam hipertrofiando a inteligência. Não está ocorrendo isso? Está. Falando as pessoas muito... estão se exibindo muito agora. Não é? Estamos distante das pessoas, né? Estamos distante do coração, das necessidades de cada uma delas, não é? E o Cristo é um desconhecido, parece, de cada um de nós. O que eu acredito, sabe o que, Júnior? Que é difícil nós fugirmos assim do que Freud chamava de narcisismo. Né? Os pensamentos da gente. Uma vez que eu fui a Uberaba, nós juntamos um dinheirinho no envelope para ajudar naqueles mantimentos que ele dava às pessoas, né? Sim. Juntamos o grupo, um dinheirinho, pusemos no envelope e para dar a ele. Na hora que todo mundo saiu, a gente sempre ficava por último, que ele mandava a gente ficar por último. Aí eu disse assim, Chico, isso aqui são as terras lá de Altafona para você. Aí, na mesma hora, ele falou assim, Wicker, me dá o envelope com as terras de Uberaba para Hilda. Ele me deu dinheiro também para ajudar mais, então não adiantou nada. Eu dei a ele e ele deu para mim. Então, ele disse que foi avisado que eu ia dar esse dinheiro a ele, por Emanuel. Nessa mesma mensagem, ele fala dessas teorizações estéreis. Não é? Que esse elitismo que estavam se construindo, seu pai, porque eu não entendo como é que você pode desvincular Jesus, desvincular esse aspecto que consola, que orienta.
não tiver um viés dessa ordem, como é que fazemos? É verdade. Chico, uma vez, falou para um grupo grande de Ribeirão Preto, que estava lá. Ele falou para todo mundo ouvir: se o Espiritismo se separar de Jesus, eu deixo de ser espírita e fico com Jesus. É isso. Ele falou isso. Porque estão teorizando demais e, ao mesmo tempo, não está havendo fraternidade entre os espíritas e não está havendo essa em relação àquelas pessoas que necessitam. Porque se não tiver coração na conversa, como é que faz? É verdade. A legião de sofredores está aumentando. Não é? Tanto do ponto de vista material como espiritual. As obsessões estão crescendo assustadoramente, as inimizades, o ódio está se coagulando no coração das pessoas, a impiedade, a falta de perdão, de entendimento, isso está num crescimento muito grande, exponencial. E houve, parece que, uma radicalização, não é? Que a gente entrou no mundo como um todo. Então, eu acho, toma ou não toma vacina, cada coisa sem nexo. É verdade. Né? Em todos os setores. Agora, o Flávio, você relata, numa das mensagens, fazendo uma abordagem, que o sofrimento prepara, mas ele não resgata os erros, porque ele muda a estruturação psíquica do ser. Sim. Porque a gente errou trabalhando, tem que reparar trabalhando, não é? É uma abordagem... Só a ação corrige a ação. Mas não é uma... Porque a pessoa acha que o reparo é só quando você sofre. Não teve mudanças. O próprio Allan Kardec diz que depois do arrependimento tem que vir a reparação. É isso. A última fase do perdão é a reparação. Porque você faz uma ruptura com aquilo que você fazia com erro. Mas se você não reacertar, não mudar trabalhando, refazendo caminhos, o que adiantou? É verdade. E ele fala, o Clóvis ainda fala que sobre essa inteligência, que ela pode muito, sabe muito, mas realiza pouco no campo do sentimento. Isso aí é alguma coisa que os grandes sábios do mundo sempre perceberam, né? Eles alcançaram tanto e se sentiram, às vezes, tão frustrados, né? Os grandes sábios, os grandes cientistas, muitos se sentiram frustrados com essa falta de vida que eles não viram nas coisas dele, né? Uma vez, eu conversando com uma pessoa muito intelectual, que ele conhecia espiritismo, conhecia várias filosofias, e ele, numa fila do correio, ele estava junto com uma senhora muito idosa, né? E ele havia se desentendido com a pessoa com quem ele estava enviando o pacote, e ele se sentiu, quando ele viu a senhora tão humilde do lado dele, ele sentiu que ele era assim, tão ignorante perto da sabedoria dela, porque ela resolveu a situação. Ela, uma senhorinha simples, sem estudo, ela conseguiu conciliar a situação desse intelectual com o funcionário do correio. E quando ele sentiu a grandeza dela conciliando e resolvendo tudo, aquilo ali para ele foi uma vergonha tão grande, como que ele, cheio de títulos acadêmicos, era tão ignorante, e ela, uma pessoa sem título nenhum, tinha uma sabedoria tão grande a ponto de conciliar duas pessoas que naquela hora estavam em conflito muito sério, muito grave. Que coisa, De que adianta tanto conhecimento se eu não sei usar
na relação humana, na interação entre duas pessoas. É isso. Agora, em relação a esse projeto social de Jesus, o que vocês têm a me dizer? Porque as pessoas perdem de vista isso, não é? Sim. Que a gente tem que chegar no coração, temos que mudar o mundo, mudando o ser humano. Sim. Porque eu sempre pensei, eu queria que a mamãe falasse um pouco sobre isso, que eu tenho um detalhezinho também que gostaria de falar depois. O quê? Sobre a doutrina social de Cristo. Eu, na minha avaliação, meu pensamento, o amor é a base de todos os ensinamentos de Jesus. Não há um momento em que o amor não está presente. O amor dele por nós e o amor que ele queria instalar entre as pessoas. Então, se a escola dele é do amor, só pelo amor é que nós vamos aprender. Só pelo amor. E ele não pôde trazer tudo, né? Eles queriam comer, eles queriam multiplicação de pães, eles não queriam abastecer o coração. Nós não queríamos. Nós não estávamos afeitos ainda. Como não estamos, né, Flávio? Né, dona Ilha? O que você ia citar, Flávio? Eu queria dizer assim, para quem está assim, numa situação social que é compatível com uma vida razoável, é claro que se eu conseguir mudar o meu interior, eu mudo tudo que está à minha volta. Mas as pessoas que estão oprimidas por um sofrimento muito grande, por uma carência material muito grande, aquela dimensão da sua mudança interior não vai acontecer. Eu preciso alimentá-la primeiro, dar condições de vida para ela conseguir buscar alguma coisa a mais. Eu me recordo de uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim: a primeira aula de evangelho só pode ser dada após a primeira refeição. É isso, é isso. Se não fizermos o básico, como é que nós vamos fazer o restante? Exigir que eles tenham uma dimensão espiritual se a carência está gritando dentro deles. Então, eu acho que é uma via dupla. Todo mundo pensa assim, eu acho que a mudança interior vai produzir mudança exterior. Não está errado, está corretíssimo. Mas a mudança exterior também produz mudança interior. Então, essa situação, digamos assim, essa interação. Travou. Okay. Dona Hilda, já está me ouvindo, né? Vai, fala, Flávio, completa. Não, que isso é dialético. Sim. Eu mudo o mundo e o mundo me muda. Não sou só eu que vou mudar para o mundo mudar. O mundo melhorando, me melhora também. Então, essa via dupla, ela é real. Eu acho que não podemos cair em nenhuma visão assim muito estreita do problema, né? Agora, em relação ao que o Clóvis fala, que o Evangelho é uma notícia copiosa, aspiciosa, de que o reino de Deus não é da terra, mas pode ter uma embaixada na terra. É verdade. Não é? Deve não é? Ter, não. Não é? Ter, né? É verdade. Agora, me conta uma coisa, vocês, em relação hoje, em relação ao Clóvis, vocês têm notícias? Não. Não?
Clóvis, numa pregação dele, uma das últimas, ele falou para o público da escola: pelo amor de Deus, eu estou pedindo pelo amor de Deus, se eu um dia desencarnar, se Deus me permitir enviar a mensagem, será só por Chico. Se eu merecer. Se alguém receber, vocês não acreditam, pelo amor de Deus. Tinha afinidade, né? Sintonia, né? Mediunidade é sintonia, né? Sintonia. Agora a notícia que a gente tem Ah, é só sensação, né? Só sensação. e as imagens, né? As lembranças, né? Que são muito vivas, né? O Flávio, como que seu pai te marcou? Olha, ele marcou nas coisas assim, mais simples, porque quando eu cuido de mim, eu cuido de mim nas coisas bem simples, assim, o meu asseio, os meus cuidados com as minhas coisas, tudo com orientações que ele me deu. Né? Ele, por exemplo, papai, quem me ensinou a pregar botão e a fazer bainha foi papai. Mamãe é filha de costureira. A minha avó, Maria Chacur Mussa, era costureira, dona de uma fábrica de camisas. Minha avó que fez roupa para a gente a nossa infância inteira. Nós nunca compramos roupa. Mas quem sentou comigo e disse, olha, se a sua calça, a bainha sair, você vai fazer isso. Aí ele ensinou a virar e ele ensinou a dar o ponto para costurar. Botão também. Você não vai pedir a ninguém para pregar seu botão. Aprende a pregar o botão. Então, ele tinha linha e agulha, me ensinou a ter linha e agulha para a gente pregar o botão. Não tem necessidade de pedir alguém para pregar o botão da nossa camisa. Então, assim, eu acho que essas coisas assim, muito pequeninas fazem parte de um contexto muito grande que a vida, né? A gente ter respeito assim, pelo alimento que está no prato, né? Não desperdiçar, né? Não deixar jogar fora. Então, assim, quando a gente vê alguém jogando comida fora, aquilo para a gente é uma dor, né? Porque por muito tempo ele disse, não pode jogar comida fora, não pode fazer isso. Então, assim, aquele sentimento assim pode... eu acho que ele introduziu isso na gente. O evangelho foi ensinado em casa, nas mínimas atitudes. Também em relação à visão, né? Que você fala, quando o Carlinhos despede-se de vocês, vocês não tinham essa visão fria da morte, era um até breve mesmo, você pensava aí, não é isso? É verdade. Também, não é uma percepção. E a senhora, dona Hilda, qual foram as impressões do Clóvis e do Chico? De quê? Que ficaram com a senhora? As coisas que a senhora lembra Do Chico? mais profundas, Do Chico, eu me lembro que tem coisas engraçadas e coisas sérias. Contemos as duas. Eu conto essa de um meninozinho que, quando ele ia a pé para o grupo, né, o meninozinho ficava esperando Chico passar. Quando o Chico passava, ele corria e abraçava nas pernas de Chico. Um garotinho, devia ter 6, 7 anos. Toda vez que eu ia lá, acontecia isso. Uma das vezes, Chico parou, falou para ele assim, não me lembro o nome do menino, tentei me lembrar ontem para eu contar isso hoje. Ele, você quer ser o quê, meu filho? Quando crescer? Ele disse, seu Chico, eu quero ajudar Deus a pintar as flores. Chico, na hora, as lágrimas caíram,
porque Chico viu que aquela criança não ia viver muito, não. E ele realmente desencarnou, foi atropelado, que vivia na rua, foi atropelado, né? E morreu. Chico disse, é uma alma muito elevada que pediu essa prova de não ter casa, não ter família, de viver da esmola das pessoas. E ele teve essa visão, né? Que ele quis ajudar Deus a pintar as flores. Muito bacana, viu? Flávio, alguma coisa a mais? Gostamos muito. Foi um prazer estar com vocês. Precisamos fazer mais vezes. É verdade. Avisa depois. A gente tem que fazer, das próximas vezes, fazer com uma temática mais fechada. Sim, mas eu gostei porque, para apresentar para o pessoal, viu? Apresentar de toda o pessoal quanto vocês tinham intimidade entre vocês e com o Chico. Lá em Atafona, a gente brincava com ele, né? Ele fazia umas coisas com as mãos que ele estalava os dedos, então a gente ficava querendo que ele brincasse com a gente desse barulho que ele fazia. Mas o papai não gostava que a gente brincasse desse barulho, porque ele dizia que machucava ele. Mas a gente queria que ele estalasse os dedos, né? E ele gostava de ir com a gente na praia, levar a gente lá no fundo, mas eu tinha medo de ir no fundo do mar. Eu queria ficar na beirada, mas ele me chamava para ir para o fundo. Eu não ia, não. Margarida ia, eu não ia, não. Ele não tinha medo. Ele me chamava, mas eu não ia. Eu era medroso. Ele não tinha medo de água, nada. Não, ele ia com a mamãe. Ele ia tomar banho de mar, ficava na beiradinha, mas tomava. E os momentos que vocês passaram quando reunidos, mesmo em Uberaba, mesmo aí em Campos com ele, foram momentos diferentes, né? Especiais, não é? Sim, sim. Como eu vi o Flávio falando, ele vivia fora do corpo, né, Flávio? Não é? Ele era estado de emancipação da alma, né? Sim, o Herculano até vai falar, ele era um ser interdimensional, né? Ele vivia meio emancipado. Nós vamos encerrar agradecendo vocês. Foi um prazer. Nós vamos voltar. Muito obrigado, viu, dona Hilda? Deus te abençoe. Muito obrigada. Um beijo. Lembrança a todos, Júnior. Um beijo. Obrigado.